Você foi visitar um castelo abandonado e acabou ficando preso no porão. Há uma pequena vara de bambu na mesa, quase tão longa quanto seu antebraço. Na sua frente, há 3 portas, e você deve passar 1 hora atrás de uma delas para sair do castelo. Qual é a opção mais segura? Atrás da primeira porta, há 100 ratos selvagens raivosos. Atrás da segunda, há uma caixa cheia de água e você deve manter a cabeça submersa nela. Na terceira porta, há uma piscina infinitamente profunda cheia de águas vivas. A segunda porta, você pode usar a vara de bambu para respirar. O Bruno estava viajando de trem para uma cidade próxima. Ele colocou o relógio sobre a mesa e estava procurando sua passagem quando o trem entrou em um túnel escuro. Quando saiu, o relógio dele havia sumido. Havia apenas 3 pessoas no vagão. A Maria estava dormindo o tempo todo. O Cristóvão estava procurando sua carteira para pegar uma xícara de café. O Michael estava jogando no celular. Quem pegou o relógio? Foi a Maria. Quando a viagem começou, ela estava com as mangas arregaçadas e se estivesse dormindo, não as teria baixado. A Sarah estava saindo do shopping quando alguém arrancou a bolsa de sua mão e partiu em um carro vermelho. A segurança fechou o estacionamento e encontrou 3 pessoas com carros vermelhos. A Alice disse que estava fazendo compras quando foi chamada pelo segurança. O Davi disse que tinha acabado de chegar. O Beto disse que estava indo pagar a taxa de estacionamento para ir embora. Quem não está dizendo a verdade? O Davi. Ele tem uma multa de estacionamento no vidro. Pela placa na parede, ele está lá há mais de 2 horas sem pagar e foi multado. E ele mentiu sobre ser muito alérgico a gatos. O Saulo invadiu a casa mais rica do bairro e levou um diamante muito caro. Os seguranças o pegaram saindo e o revistaram procurando pelo diamante. Eles sabiam que ele havia pegado e, como não conseguiram encontrar nada, eles o radiografaram. Ainda assim, nada apareceu. Onde o Saulo estava carregando o diamante? Assim que os guardas o pegaram, ele o colocou em um de seus bolsos. Depois que a revista terminou e eles o estavam levando para casa, ele tirou o diamante do bolso sem que ninguém percebesse. Um cientista maluco levou você para o porão dele e planeja mantê-lo lá por 1 ano. Ele lhe deu a opção de escolher um dentre 3 alimentos para comer durante o ano para se manter vivo. Qual você escolhe para salvar sua vida? Massa e pão, arroz e feijão ou bife e brócolis? Se você só comesse macarrão e pão, teria escorbuto em apenas 8 meses. Bife com brócolis é pobre em carboidratos, o que começará a diminuir a sua massa muscular para te ajudar a permanecer vivo. Sua melhor aposta é arroz e feijão. É rico em todos os 9 aminoácidos essenciais de que seu corpo precisa, e você pode germinar alguns dos grãos crus comendo seus brotos para obter sua vitamina C. 1 ano se passou e você conseguiu sair do porão. Mas, para sair da casa, você deve escolher uma das 3 portas que o cientista fez. A primeira sala está cheia de caracóis do cone venenosos. A segunda tem 5 ursos polares famintos. A terceira é um tanque de água salgada com centenas de piranhas. Qual é a mais segura? A terceira sala. Piranhas são peixes de água doce e não conseguem sobreviver na água salgada. 3 prisioneiros estão sentados à mesa jantando. Um deles é rico. Você consegue adivinhar quem é? Não é o cara com o bife e os camarões, pois a pequena etiqueta na camisa revela que ele é um chefe e gosta de preparar pratos especiais para si mesmo. O cara com as joias mostra que ele é rico, mas na prisão, joias são praticamente inúteis. É o terceiro cara. Pessoas ricas tentam se manter discretas na prisão para não serem alvo dos outros. É por isso que ele não exibe nenhuma posse de valor ou seu status. Um grupo de pesquisadores está tentando testar seus conhecimentos. Eles te levam ao laboratório em uma ilha na Itália e apresentam 3 pratos para você, mas apenas um é seguro para comer. Qual você escolhe? Queijo infestado de larvas, fígado de baiacu cozido ou cogumelos agáricos? O fígado
brinquedo de baiacu pode ser venenoso se não for preparado adequadamente, e os cogumelos agáricos estão entre os mais perigosos do mundo. O queijo de larva, por outro lado, é na verdade uma iguaria na Sardenha, Itália. Portanto, é perfeitamente seguro comê-lo. Mesmo? Um dia, você acorda em uma arena sem saber como chegou lá. Dos alto-falantes, você ouve que deve lutar contra um dentre 3 animais híbridos. Qual você escolhe para se manter vivo? Um urso polar com a cabeça de uma cascavel, um hipopótamo com cabeça de leão, ou um híbrido com rosto e corpo de tubarão branco e membros de onça? O grande híbrido de tubarão branco. Como seu corpo tem guelras, ele não conseguirá respirar fora da água. O Eric foi ao supermercado e pegou 2 laranjas e uma melancia. Ele pagou R$6. A Ellen foi ao mesmo supermercado e pegou um limão, uma laranja e uma melancia. Ela pagou R$8. As laranjas, limões e melancias têm preços diferentes. O que é mais caro? Uma laranja ou um limão? O limão é mais caro. O Eric tinha 2 laranjas mais a melancia, que custaram R$6. As 2 frutas têm preços diferentes, então a equação não pode ser 2 mais 2 mais 2. A única combinação possível é 1 mais 1 mais 4. Então, a melancia custa R$4. A Ellen pagou R$4 pela melancia e R$1 pela laranja. Assim, agora sabemos que um limão custa R$3. Daniel e Ana se perderam em uma ilha pequena e deserta. Eles não tinham rádio ou celular, então não tinha jeito de pedirem ajuda. Não havia árvore alguma na ilha, então nem dava para fazer um sinal de fumaça. De repente, a Ana viu um avião fazendo círculos no céu procurando por eles, mas ele estava voando alto demais, impedindo que o piloto os visse. Foi aí que ela teve uma ideia brilhante. Pouco depois, o avião os avistou e os resgatou. Que ideia a Ana teve? Ela usou pedras para escrever SOS na areia. 3 tartarugas estão andando uma atrás da outra. A primeira diz: há 2 tartarugas atrás de mim. A segunda diz: tem uma tartaruga atrás de mim e outra à minha frente. A terceira diz: há 2 tartarugas à minha frente e mais uma atrás de mim. Ué, como assim? Elas estão andando em círculo e bem devagar. Em uma fazenda tem uma vaca, 2 cavalos e um gato. O fazendeiro Jota foi para lá acompanhado do seu cachorro, o Floquinho. Quantos pés há nessa fazenda? Só 2. As vacas e cavalos têm cascos e os gatos e cachorros têm patas. Só o Jota é que tem pés. Você está preso em um castelo medieval, bem longe da civilização. Cara, que férias são essas, hein? Não dá para pular pela janela, pois a parede é alta demais. A única árvore perto da janela não parece ser robusta o suficiente para aguentar o seu peso. Porém, há 3 portas, e uma delas pode te libertar desse lugar. Atrás da primeira porta tem um fogo feroz. Atrás da segunda, há centenas de cobras venenosas. E atrás da terceira tem um labirinto escuro como um breu. Vai saber a surpresa que o espera lá. E aí, qual das portas você escolhe? A terceira porta. Você só precisa quebrar o galho da árvore, transformá-lo em tocha acendendo ele na primeira sala e passar pelo labirinto. Pelo menos você conseguirá ver para onde está indo. A Maria mora em Paris e uma vez a cada 2 semanas ela vai a Saint-Tropez para visitar sua avó. Ela comprou uma passagem na máquina, terminou seu café e foi para o trem. Mas naquele fim de semana alguma coisa deu errado e ela não conseguiu chegar a Saint-Tropez. Por que não? Ela comprou a passagem errada.
Nela está escrito Saint-Tropez, Paris, mas ela precisa de uma Paris Saint-Tropez. Quando tentou entrar no trem, o condutor lhe disse que a passagem estava errada e não dava mais tempo de trocá-la. A Emília é uma grande fã de coisas cor-de-rosa. Ela mora em uma casa rosa de 1 andar. Tem um gato rosa, um cachorro rosa, um hamster rosa, paredes rosa, portas cor-de-rosa e até uma geladeira rosa. De que cor é a escada da casa dela? Não tem escada lá. Ela mora em uma casa de 1 andar só, lembra? Acho que essa casa deve chamar bastante a atenção de quem passa na rua. O Márcio participou de um programa de TV onde tinha que responder algumas perguntas difíceis. Ele estava indo muito bem e já tinha conseguido responder 14 das 15 perguntas. Ele estava super nervoso, pois se acertasse a última pergunta, ganharia o grande prêmio, R$1 milhão. O que é tão grande quanto um elefante, mas não pesa nem 1 grama? O Márcio gritou a resposta empolgado e agora é um milionário. Qual foi o palpite dele? A sombra dele. Ela é do tamanho de um elefante, mas não tem peso algum. O gelo derrete quando você o aquece, mas se me aquecer, eu solidifico. Você tem 7 segundos para descobrir quem sou eu. Eu sou um ovo. Ei, não me quebre. O Paulo saiu para tirar algumas fotos da natureza para o seu blog. Enquanto caminhava pela floresta, ele caiu em um poço profundo. Ele até tentou escalar as paredes do buraco, mas quando se segurou em uma pedra, ela saiu do lugar e a água começou a jorrar. O poço estava se enchendo rapidamente. Paulo viu uma bola vazia, um barril vazio e uma tábua. O que ele deve usar para sair do poço? A bola vazia é muito pequena e tem um rasgo em um dos lados. A tábua não suportaria o peso dele. Então, a melhor opção é o barril vazio. Só ele pode fazer o Paulo boiar. Em uma manhã chuvosa, a Ana saiu de casa com pressa e esqueceu alguns documentos muito importantes na sua mesa. Ela voltou em 1 hora, mas eles haviam sumido. A mulher reuniu todos que estavam na casa naquele dia e os questionou. Jairo, o cozinheiro, falou que estava preparando o jantar e nem mesmo colocou os pés no quarto da Ana. João, o zelador, afirmou que só tinha entrado, acendido as luzes para ver se era preciso limpar e saiu. Rosa, a jardineira, garantiu que estava ocupada regando as plantas do lado de fora e nem entrou em casa. Quem pegou os documentos? Foi um trabalho em equipe. Todos os funcionários da Ana eram culpados. Era de manhã cedo, então faria mais sentido para o cozinheiro preparar o almoço. Pelo mesmo motivo, o zelador não precisaria acender as luzes. E também estava chovendo, então a jardineira não precisaria regar as plantas lá fora. Há 4 copos na mesa à sua frente. Cada um deles está cheio de água exatamente no mesmo nível. E em cada um deles há um objeto. No primeiro, uma bola de beisebol. No segundo, uma borracha de apagar. No terceiro copo está um relógio de pulso. E no quarto, um clips. Qual dos copos tem mais água do que os demais? O quarto. Se você tirar os objetos dos copos, o nível da água diminuirá, pois eles não terão mais o volume dos objetos dentro. O clips é o menor objeto, então tem mais água naquele copo. A humanidade está chegando ao fim. O último homem na Terra está cuidando de sua vida, trabalhando no campo, juntando lenha para o fogo, preparando suprimentos para o inverno. No final do dia, ele está se ajeitando para dormir quando ouve uma batida na porta. O homem não tem medo e vai abri-la. Quem está atrás da porta? Uma mulher. O Jaime, que é o melhor amigo do Marcos, mora em outra cidade. Seu aniversário é em breve. Como o Jaime adora jogar golfe, o Marcos decide lhe enviar um caro taco de presente. Mas tem um problema. O melhor serviço postal da cidade só aceita pacotes com até 1 metro de comprimento. E o taco tem 1,30 m.
Mesmo assim, o Marcos encontrou uma solução. Qual foi? Ele comprou uma caixa de 1 metro cúbico e colocou o taco dentro na diagonal. A irmã da Joana vai para uma festa particular para a qual sua irmã não foi convidada. Com inveja, a Joana ainda decide ir, mas descobre que tem um segurança na entrada que pede uma senha para todos os convidados. Ela se esconde em um canto e fica escutando os convidados. Um casal se aproxima do segurança e este diz 11. Eles respondem 9. São autorizados a passar. O próximo convidado é um cara para quem o guarda diz 6. Ele responde 4 e também entra. Certa de que entendeu o princípio, a Joana sai do esconderijo. O segurança olha para ela e diz 110. A Joana responde 108, mas não recebe autorização. Qual é a resposta correta? É 90. Se você escrever 11 em caracteres romanos, ficará assim: X, I. 9 é sua imagem espelhada, I, X. O mesmo com 6 e 4. Com 110 é C, X e 90 é X, C. Um homem foi à polícia alegando que uma valiosa maleta foi tirada dele à força na rua. Quando um policial lhe perguntou se poderia descrever quem fez isso, ele disse que o ladrão estava vestindo uma roupa completa de motociclista. Calças de couro, uma jaqueta de couro grossa e um capacete. O espertinho arrancou a pasta das mãos dele, subiu na motocicleta e saiu. Ainda assim, o homem percebeu que o criminoso deixou cair algo e pegou. E descobriu que eram os seus óculos e os levou à delegacia como prova. Depois de mais algumas perguntas, o homem foi preso por fraude. Por quê? Se o culpado estava usando o capacete, como ele poderia ter perdido os óculos? Um casal estava hospedado em um hotel. Uma noite eles tiveram uma discussão e o homem saiu para se acalmar, mas esqueceu a chave do quarto e o telefone. Quando voltou, viu um homem inconsciente deitado no chão, ao lado da porta do quarto dele e de sua esposa. A polícia chegou e interrogou os dois. A mulher disse que ouviu uma batida na porta e pensou que fosse seu marido. Então a abriu imediatamente. Então, o homem a empurrou, ela bateu na cabeça dele com o castiçal e fechou a porta por dentro. Mesmo assim, a polícia a prendeu. Por quê? A esposa pensou que fosse seu marido e se aproximou da porta com o castiçal nas mãos. Ou seja, isso significa que ela queria acertá-lo. Caso encerrado. O Henrique e a Maria moravam juntos em Nova York. Eles queriam fugir da vida na cidade grande e comemorar seu aniversário na natureza. Então, usaram um serviço online especial e encontraram 3 opções disponíveis nas proximidades. O Beto ofereceu sua aconchegante casa na árvore por um preço razoável. A Júlia ofereceu essa sofisticada cúpula geodésica com todas as conveniências. Fica a 2 horas de carro de Nova York. E a Cristal ofereceu uma velha mansão que herdou da avó. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? Dê uma olhada mais de perto na foto da cúpula. Ela está localizada perto da Torre de Pisa. Isso significa que essa propriedade fica na Itália e não a 2 horas de distância de Nova York. E o fantasma da avó da Cristal ainda está na casa. Então, a Maria e o Henrique devem escolher a casa da árvore. Eles entraram em contato com o Beto, reservaram a casa e pegaram a estrada. A Maria é uma blogueira famosa e então decidiu postar todas as etapas da viagem em seus stories. Você consegue identificar alguma diferença entre essas 2 fotos? Aqui estão elas. E nessas 2 fotos? Existem 3 diferenças. O que você pode dizer sobre essas 2? Consegue ver 3 diferenças?
Aqui estão elas. Enquanto a dupla estava dirigindo por uma estrada, alguém jogou uma lata de tinta no carro deles. Eles pararam no lava-jato mais próximo e interrogaram 4 outros motoristas. O Bruno disse: "Minha caminhonete tem que ficar perfeita, pois tem um encontro esta noite." O Jairo disse: "Vou encontrar meu sócio no aeroporto. Quero deixar uma boa impressão." A Lilian disse: "Honestamente, eu não preciso lavar meu carro, só parei aqui para ir ao banheiro." O Raul disse: "Meu chefe me deu este cupom para que eu pudesse lavar meu carro de graça." Quem manchou o carro do Henrique e da Maria? Foi a Lilian. A mão direita dela está manchada com tinta da mesma cor. E além disso, ela tem uma estampa com o rosto da Maria na camiseta. Definitivamente a moça é obcecada pela blogueira. Os caras lavaram o carro e continuaram a viagem. Eles tiveram que escolher uma dessas 3 estradas para chegar ao destino. A primeira passava por pântanos tóxicos. As pessoas muitas vezes se perdiam nessa área. O segundo caminho passava perto de um rio com sirenes assustadoras. O barulho dele fazia todos pularem na água. E um bando de ladrões furiosos estava esperando na terceira estrada. Qual caminho os dois devem escolher? O segundo, eles podem fechar todas as janelas, ligar uma música e passar pelas sirenes bem rápido. A Maria sugeriu visitar a feira rural para comprar produtos frescos para o fim de semana romântico. Quando entraram na feira, 3 vendedores lhes ofereceram maçãs, mas apenas uma tenda era segura o suficiente. Você pode ajudá-los a fazer a escolha certa? O vendedor número 1 oferece maçãs muito velhas. Dê uma olhada na data da caixa. Elas venceram há 5 anos. O vendedor número 3 oferece maçãs muito bonitas, mas preste atenção à assistente dele. Ela está passando graxa de sapato nas maçãs para deixá-las mais bonitas. Então, o casal deve escolher o segundo vendedor. O Henrique e a Maria saíram da feira e colocaram todas as compras no carro. De repente, ele percebeu que havia deixado uma sacola com repolho na tenda do agricultor. Ele voltou, mas não conseguiu encontrar. Então, interrogou 3 pessoas que viu nas proximidades. A Vera disse: "Eu só como fruta, senhor. Veja, tenho banana e maçã." A Bia disse: "Sim, eu vi sua sacola." O vendedor colocou o repolho de volta na prateleira. E o vendedor disse: "Não sei o que está acontecendo aqui. Passei os últimos 10 minutos no banheiro." Quem está mentindo? A Vera. Ela escondeu o repolho embaixo do seu chapéu elegante. Finalmente, o casal chegou ao seu destino. A casa na árvore é ainda mais linda do que nas fotos. Mas você consegue identificar algo estranho nessa foto? Esse guaxinim está usando óculos escuros. O Beto, que é o dono da casa na árvore, mora em outro país. E a casa fica a 24 quilômetros da cidade e de outras pessoas. É por isso que o rapaz instalou uma fechadura digital especial na porta. Quando o Henrique reservou a propriedade, o Beto lhe deu uma senha de 6 dígitos. Mas infelizmente, o rapaz a perdeu. Aqui está uma dica: M8O. Você pode ajudá-lo a decifrar o código? Esses símbolos são dígitos espelhados. Separe-os e você obterá o código 1133CC. O casal conseguiu destrancar a porta, mas assim que a Maria entrou na sala, ficou muito assustada. Ela pediu ao Henrique para chamar a polícia. Por quê? A casa da árvore fica no meio do nada. Quem acendeu as velas e o fogo? A casa estava trancada. A Carla ficou até tarde no escritório um dia. Quando estava dirigindo de volta para casa, mal estava se aguentando de tanto cansaço e acabou cochilando. Foi aí que tudo aconteceu. O carro rodou na pista e bateu contra uma cerca do outro lado. Ela não conseguiu mais controlar o veículo, que acabou descendo ribanceira abaixo e caindo em um lago. A Carla não conseguia mexer os braços, eles estavam presos, então não dava para destravar o cinto de segurança nem abrir a porta. O automóvel afundou no lago. Será que era o fim dela? A equipe de resgate chegou 3 horas depois
E a mulher ainda estava dentro do veículo, mas viva. Como ela conseguiu sobreviver esse tempo todo? Depois que o carro chegou ao fundo do lago, a água só subiu até a garganta da Carla. O lago era bem raso. Que bom, né? Era aniversário do Lucas, e o sortudo ganhou de presente o que sempre sonhou ter, uma moto. Na manhã seguinte, ele foi com ela para a faculdade e a deixou no estacionamento. Durante o intervalo, o rapaz resolveu dar uma olhada nela. Imagine o susto que levou quando viu que alguém tinha quebrado os retrovisores dela. O segurança disse para o Lucas que apenas 3 pessoas haviam saído do prédio naquela tarde. O Otto e o Sérgio, melhores amigos do Lucas. E a Laila, a garota que uma vez ficou afim dele, mas ele a dispensou. O Otto disse que ele e o Sérgio tinham ido até a cafeteria do campus para comprar sanduíches para o lanche. O Sérgio confirmou isso e até acrescentou que aquilo só podia ser coisa da Laila, como vingança por ter sido rejeitada. Mas a garota falou que sua mãe tinha ido visitá-la e que elas haviam passado 2 horas juntas. E aí, quem está mentindo? O Otto está carregando uma sacola de papel onde está escrito entrega de comida. Isso quer dizer que os jovens não compraram lanche algum na cafeteria, pediram por aplicativo. Foram eles que quebraram os retrovisores e tentaram jogar a culpa para cima da Laila, que é amigos da onça, hein? O detetive Otávio estava perseguindo um bandido perigoso. De repente, o homem entrou em um hospital. Ah, não! Há centenas de quartos lá? Por sorte, estava chovendo, então o criminoso deixou pegadas no chão. O detetive seguiu as pegadas e entrou em um quarto pequeno. Lá havia 3 pessoas, todas cobertas de curativos dos pés à cabeça. Mas uma delas era um paciente falso. Qual? Era o cara do meio. Ele nem tinha um receituário médico perto de sua maca. Mas que rapidez em fazer curativos! O presidente de uma grande empresa ligou para a polícia. Ele tinha certeza de que um de seus funcionários, a Vitória, tinha roubado um cartão de memória com informações sigilosas. Ela pretendia vendê-lo para empresas concorrentes. A polícia foi até a casa da Vitória, mas a mulher não os deixou entrar sem um mandado de busca. Os policiais tiveram que sair para providenciar todos os documentos necessários. Quando voltaram, a Vitória já estava sentada em seu carro, pronta para fugir. Os policiais prenderam a mulher. Eles fizeram uma busca no carro e nas roupas dela, mas não encontraram nada. E aí, quando estavam prestes a desistir, um dos detetives descobriu que ela estava escondendo o cartão de memória. Será que você consegue descobrir também? Quando a polícia tentou entrar na casa da mulher, ela estava de cabelos soltos. Mas quando os oficiais voltaram, a espertinha havia mudado de penteado. O cartão de memória está dentro do coque dela. Que bom esconderijo! O Miguel estava voltando da academia, quando tudo escureceu. Ao recobrar a consciência, ele viu que estava trancado em uma sala. Perto da porta havia um computador com um teclado. Na tela havia uma charada. Se o homem digitasse a resposta certa, a porta se abriria. A charada era a seguinte: o que é que faz uma pessoa se transformar em 2? O Miguel digitou a resposta e a porta se abriu. Ele estava livre. Qual era a resposta? Um espelho. Sério, eu estava pensando em uma motosserra, mas essa resposta é bem melhor. E não faz tanta bagunça. 2 melhores amigas, a Emília e a Luana, foram a um salão de beleza caro e famoso. No começo, a gerente disse para elas que havia apenas uma cabeleireira disponível. Mas, depois de fazer uma ligação, ela anunciou com alegria que havia conseguido outra profissional. As garotas agora poderiam arrumar os cabelos ao mesmo tempo. Mas, durante o processo, a ficha delas caiu. Uma das cabeleireiras era falsa. Mas qual? As 2 estavam usando tesouras comuns. Mas em vez de segurar um spray de cabelo, a da esquerda está com spray de inseticida nas mãos. Gente, que perigo! Um homem montado em uma bicicleta roubou a bolsa da Sara com todos os documentos, dinheiro e smartphone dela e saiu em disparada. A única forma de recuperar a bolsa era pegar o carro de alguém e perseguir o criminoso. Há 3 veículos estacionados ali perto.
qual deles ela deve arrombar para essa perseguição. Quer dizer, pegar emprestado. Tem um homem sentado dentro do automóvel azul. Não vai dar certo. Se ela resolver pegar o carro vermelho, o circuito de câmeras vai gravá-la. A única opção é o marrom. E... Sarah, não esqueça de devolver o carro depois de recuperar a bolsa, tá? Você acorda e descobre que está preso em um quarto escuro. Sua única fonte de luz é uma vela. Há 2 portas à sua frente. Atrás de uma delas fica um túnel que o levará para fora dali. Atrás da outra tem apenas uma fria parede de tijolos. Você tem uma chave que abre apenas uma das portas e pode usá-la apenas uma vez. E aí, como saberá qual porta deve abrir? Segure a vela e a aproxime de cada fechadura. A chama mexerá quando estiver perto da porta que leva para o lado de fora da casa. Agora você está livre, mas precisa mandar alguns documentos importantes para sua amiga Betty. E não pode enviá-los em uma embalagem convencional, pois correria o risco de eles serem roubados. Então os coloca dentro de uma caixa especial e a tranca. Mas a Betty não tem a chave para abrir a caixa. Como você enviará os papéis, se não pode enviar a chave da tranca separadamente? Primeiro, envie a caixa trancada para a Betty. Ela colocará sua própria trava e a enviará de volta para você. Ao receber a encomenda, retire sua trava e envie a caixa de novo. Depois disso, a Betty finalmente conseguirá retirar a própria trava e abrir a caixa. Más notícias. Você recebe uma ligação da Betty pela manhã. Ela diz que alguns documentos super importantes foram roubados no escritório dela. Eles estavam sobre a mesa na noite anterior, mas agora não foram encontrados em lugar algum. Você vai para lá imediatamente para interrogar os funcionários. Rapidinho, consegue identificar 3 suspeitos. O Sérgio disse que estava no cinema na noite passada. O Miguel tinha levado a namorada a um parque de diversões. E a Cristina estava em uma prestigiada galeria de arte. Quem está mentindo? O Sérgio. O ingresso dele não está picotado. Sem ter mais como negar o roubo, o Sérgio sai correndo. Ele pula para dentro do carro dele e foge, desesperado. A polícia já está no encalço dele, mas quando ele avista uma viatura à frente, começa a dirigir em direção a ela. Por que o Sérgio fez isso? Ele estava sobre uma ponte, então precisava ir em direção ao carro policial para chegar ao outro lado e poder fugir. Mas o Sérgio não teve tanta sorte. Ele foi capturado e preso. Na cela, começa a ouvir rumores de que um dos presidiários está bolando um plano para fugir. Os guardas têm 2 suspeitos. O primeiro é um devorador de livros que passa grande parte do tempo lendo histórias de ficção científica. O segundo é um grandalhão tatuado que está sempre malhando. Com quem o Sérgio deve fazer amizade se quiser sair dali? Com o ávido leitor. Olhe mais de perto. O marcador de páginas dele é uma lima. Em uma tarde de sexta-feira, o proprietário daquela prestigiada galeria de arte descobriu que 4 dos autorretratos dos artistas mais famosos que ele tinha foram roubados durante uma mostra. A polícia foi até lá para fazer uma investigação e agora há 3 suspeitos. A Sarah, uma artista, diz que entrou em um dos estúdios para pintar. O João, o segurança, explicou que estava esperando lá fora e que nem sabia que os autorretratos tinham sumido. Daniel, o garçom, falou que estava em uma loja ali perto, comprando mais guardanapos no momento em que o roubo aconteceu. E aí, quem é o ladrão? É o segurança. Como ele sabia que as pinturas eram autorretratos se estava lá fora?
E quis o destino que acontecesse outro incidente naquela noite. O Miguel, que nunca havia gostado do que as pessoas consideravam arte ultimamente, invadiu a galeria e destruiu um monte de peças, causando um prejuízo de milhões de dólares. E mesmo assim, o proprietário o agradeceu pelo que ele fez. Como assim? O Miguel é bombeiro. A água da mangueira que ele usou estragou várias obras de arte, mas o cara acabou conseguindo apagar o fogo e salvar muitas outras telas. Eles deram um cheque gordo para o Miguel como forma de agradecimento. Quando chegou em casa, ele ajudou seus 5 filhos a arrumarem suas coisas para a viagem de acampamento que fariam naquele fim de semana. O Miguel e a esposa estavam ansiosos para terem um fim de semana só para eles. Mas quando acordaram no sábado, viram que o cheque não estava mais dentro do cofre. Assim que os policiais chegaram, interrogaram as 3 pessoas que estiveram na casa naquela manhã. O chefe disse que estava na cozinha preparando o lanche da escola das crianças. O zelador garantiu que tinha acabado a limpeza mais cedo naquele dia, então tinha ido para casa. O mordomo havia acabado de chegar depois de ter levado as crianças para acampar em um lugar que ficava a 3 horas de distância dali. Qual dos homens está mentindo? O chefe. É sábado, não tem aula. E as crianças saíram para acampar. A Camila morria de medo de cachorros. Um dia ela estava caminhando pelo parque quando viu um cão enorme sentado perto do banco. Ele parecia bravo. A coleira presa ao pescoço dele tinha 1 metro de comprimento. A Camila pensou que seria seguro passar, desde que deixasse um espaço de 2 metros entre ela e o animal. Mas mesmo estando com coleira, o cachorro conseguiu mordê-la. Como? A coleira não estava presa a nada. A empresa do Davi desenvolve novos aplicativos para smartphones. Agora, ele está à procura de um novo designer e recebeu centenas de currículos, mas escolheu apenas 3 candidatos. O currículo da Ângela diz: tenho 23 anos, não tenho muita experiência, mas aprendo rápido e já desenhei aplicativos semelhantes. A Ellen escreveu em seu currículo que tem 26 anos e 4 de experiência. Eu sou a pessoa que você procura, pois já criei muitos stories de TikTok que se tornaram virais. E o currículo do Eurico diz que ele tem 28 anos, com 7 de experiência e que já desenhou um monte de apps. E trabalha no Google desde que a empresa foi lançada. O Davi só pode contratar uma pessoa, mas vai ser difícil escolher, pois só um dos candidatos não mentiu em seu currículo. Quem? O Eurico tem só 7 anos de experiência, mas o Google foi oficialmente lançado em 1998. Não existem stories no TikTok, então a Ellen não criou os tais virais. Assim, o Davi contratou a Ângela. Embora ela não tenha tanta experiência de trabalho, é honesta e tem um bom portfólio. O Kleber, segurança de um parque de diversões, encontra um menino sentado perto de uma montanha-russa. O garoto diz que seu nome é Nico. Ele não sabe onde seu pai está. O Kleber leva o Nico para sua sala e faz um anúncio no microfone. Pouco depois, 2 homens aparecem na porta. O primeiro diz: a gente estava na cafeteria, mas depois de comer o hambúrguer, passei mal e fiquei 20 minutos dentro do banheiro. Quando saí, o Nico já não estava por perto. Fiquei muito preocupado. O outro homem o interrompeu, dizendo: andamos na montanha-russa juntos. Depois eu falei para o Nico esperar lá, pois eu ia comprar cachorros quentes pra gente. Qual deles é o pai do Nico? O Nico é pequeno demais para andar de montanha-russa, o que indica que o segundo homem está mentindo. O pai do menino se intoxicou mesmo com o lanche. O Arthur se apaixonou perdidamente por uma linda jovem, a Elisa. Ele tentava ficar o tempo todo perto dela, comprava presentes caros e flores para sua amada, e levava aos melhores restaurantes, e os dois faziam viagens de iate. Eles deram uma volta ao mundo, se hospedaram em hotéis famosos e compraram roupas de grife. Em menos de 1 ano, o Arthur ficou milionário. Como isso é possível?
Bem antes de conhecer a Elisa, ele era bilionário. O Carlos tinha uma empresa bem-sucedida que estava crescendo rápido, mas aí seu principal investidor decretou falência. O rapaz ficou desesperado e foi visitar seu melhor amigo, Joaquim, dono de uma cafeteria. "Anime-se!", o amigo exclamou. "Tem um empresário rico que vem comer aqui quase todos os dias. Ele está aí hoje. O cara é misterioso e não tem nenhuma rede social. Poucas pessoas sabem da riqueza dele, mas eu sei. Vai lá e se apresente", disse ele, apontando para uma parte mais reservada da cafeteria. O Carlos foi até lá e viu 3 homens. Oh! Ele havia esquecido de perguntar qual deles era o empreendedor rico. Sem saída, olhou com atenção para os 3 caras e rapidinho descobriu quem estava procurando. Não é o do meio. Ele tem uma mochila que a gente encontra nos camelôs. O da direita poderia ser rico, mas está gravando um story no Instagram. De acordo com Joaquim, o empresário não era adepto a redes sociais. Isso quer dizer que o homem que o Carlos precisa está à esquerda. O Carlos estava certo. O cara era um bilionário e ficou impressionado com o negócio dele. Mas antes de assinar os papéis, exigiu uma condição. O Carlos deveria provar que estava preparado para qualquer tipo de situação estressante. O homem não teve outra escolha senão topar o desafio. Depois disso, o Carlos foi levado para uma casa distante e deixado lá, sozinho. Ele foi trancado em uma sala grande, sem janelas e com 3 portas. De repente, o teto começou a descer. Ao mesmo tempo, a sala começou a se encher de água. O Carlos sabia que atrás da primeira porta havia um redemoinho que o levaria para debaixo da terra rapidinho. A segunda escondia um monte de piranhas. E atrás da terceira havia um poço profundo, com lanças afiadas no fundo. Qual porta o Carlos deve escolher para salvar sua vida? O homem escolheu a terceira porta. Assim que o poço se encheu de água, ele nadou sobre as lanças e escapou com sucesso da armadilha. Quando voltou para o escritório, o bilionário já havia assinado o contrato. 3 amigos marcaram um encontro para a noite de uma sexta-feira. Um deles, o Bruno, ficou encarregado de levar pizza, mas o jovem estava super atrasado e seus amigos já estavam famintos. Eles tentaram ligar, mas o Bruno não atendia o celular. Em 1 hora ou mais, ele enviou uma selfie para eles. Na foto estava perto de seu carro. Na mensagem que foi enviada a seguir, escreveu que tinha ficado sem gasolina e que estava no posto enchendo o tanque. Mas os amigos não acreditaram na desculpa esfarrapada dele. Por quê? Na foto, está claro que o carro dele é elétrico, ou seja, não precisa de gasolina.